Isaías 45, versículo 2, o Senhor Deus diz assim: e eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos, o quê? Tortos. Então presta atenção, Deus está falando que se Ele for adiante de você, Ele vai endireitar o que está torto, ou seja, aquilo que está dando errado, vai passar a dar certo. O salmista Davi, não precisa abrir tua Bíblia não, mas no Salmo capítulo 16, versículo 8, Davi diz assim: tenho posto o Senhor, colocado o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Quando colocamos Deus à frente, quando colocamos Deus em primeiro lugar, aquilo que está dando errado começa a dar certo. Para pensar, por que as coisas têm dado errado talvez na sua vida? Por que as coisas têm dado errado na vida dessa pessoa que está assistindo? A pessoa fala assim: eu vou na igreja, eu oro, já fiz campanha, já pedi oração para vários pastores, mas por que as coisas têm dado errado? Porque talvez, apesar de fazer tudo isso, Deus não está à frente. A pessoa não coloca Deus à frente. O que é colocar Deus à frente? Primeiro, tudo que for fazer, colocar a palavra. Vai resolver algo, vai tomar uma decisão, não tome uma decisão porque você quer, porque você está sentindo. Primeiro, consulte a Deus, consulte porque a palavra fala. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por que dá errado para muita gente as coisas? Porque ao invés de o Senhor estar à frente, é a vontade dele ou dela que está à frente. Não, vou fazer o que eu quero, vou fazer o que o meu coração manda, porque é assim que eu acho que tem que ser. Por isso que dá errado. Ele está falando que quando ele vai adiante, ele endireita o que está torto. Quando Deus está à frente, aquilo que estava dando errado passa a dar certo. Muitas pessoas, às vezes, apesar de crer em Deus, de conhecer a palavra, estar até dentro de uma boa igreja, às vezes as coisas estão dando errada. Por quê? Porque Deus ainda não está à frente. Tudo que a pessoa faz é a sua vontade que prevalece em primeiro lugar. É como se a pessoa fizesse isso, né? Na hora de decidir, na hora de colocar a palavra em prática, a pessoa pega, como o salmista fala no Salmo 50, num dos versículos, depois do 15, ele fala que o ímpio lança as minhas palavras, Deus diz, para detrás de ti. É isso, ó, dá licença, Senhor, deixa que eu faço. Por isso que está errado. Até a palavra de Deus diz que há caminho que ao homem parece direito, mas seu caminho é um caminho de morte. Então, tudo que for fazer, consulte a Deus, consulte a palavra, seja no casamento, no relacionamento, seja na vida financeira. Alguém chega e fala para você: olha, fulano, tem um negócio aí, é pegar ou largar? Ah, então larga, porque se você não sabe o que é, se você não sabe nem a vontade de Deus, então não podemos ser impulsivos. Eu tenho que saber que negócio que é. É honesto? É lícito? O que Deus pensa a respeito disso? E se eu descubro, já logo, que não é da vontade de Deus, então eu largo. E não vou nem pedir oração. Pastor, ora por mim, aí tem um negócio aí, eu sei que não é muito certo, mas ora por mim. Não, nem peça oração. Porque se você já sabe que não é da vontade de Deus, então nem precisa orar. Você já tem a resposta de Deus, Deus não vai aprovar. Amém? Ou seja, Deus não vai abençoar aquilo que não está de acordo com a vontade dele. Agora, se há uma dúvida, então, pelo menos, Senhor, mostra para mim, eu não sei o que eu faço. Eu não quero fazer a minha vontade. Então, mostra na palavra. E aí Deus vai mostrar na palavra, porque Ele mostra na palavra, não é numa visão, num sonho. Porque tem gente que deixa a Bíblia de lado: Deus, apareça para mim de noite no sonho. Não. Deus fazia isso no passado, quando não tinha a palavra. Tudo que você quer saber a respeito de Deus e da sua vida, está na palavra. Cuidado, não fique indo atrás de profetas. Revela aí para mim, é moda agora, né? Revela aí para mim, o que Deus... Não, vai para a Bíblia. Deus fala direto com você. Uma vez uma pessoa pediu opinião a respeito de um assunto: pastor, o que Deus fala a respeito de tal assunto? Eu falei: se Deus não falou para você, Ele não vai falar para mim. Porque só você conhece a sua vida. Então, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, ora a Deus, vem para a palavra, Deus vai mostrar.
Por isso tem muita gente enganando e sendo enganada, porque fica atrás de pessoas para decidir sua vida, caso com fulano ou com ciclano, aí vai atrás desses profetas, que a Bíblia fala, eu não falei pela boca deles, eu não mandei falar isso, né? Aí aparece um monte aí por aí, olha, eis que o Senhor manda te dizer, cuidado, será que foi Deus mesmo? Né? É comum falar assim, olha, Deus manda dizer que Ele tem um plano na sua vida. E eu pergunto, irmão, não precisa ninguém falar, Deus tem um plano na vida de todo mundo. Então tome cuidado com isso. Fique indo atrás dessas coisas, não. Faça como o Davi quando surgiu uma luta, um problema, ele foi consultar o Senhor. Antes de qualquer situação, ele foi consultar a Deus. Está em 1 Samuel capítulo 30, versículo 8 em diante, se eu não me engano. Consultou Davi ao Senhor, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? Deus respondeu, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Ele perguntou para Deus. Então pergunte, mas na palavra, e Deus vai mostrar. Amém, irmãos? Então isso é colocar o Senhor à frente. Mas também colocar o Senhor à frente é colocar Ele em primeiro lugar, como a pessoa mais importante na sua vida. E muitas pessoas, irmãos, têm colocado outras pessoas na frente. Às vezes um familiar. A pessoa fala que Deus é tudo. Fala que Jesus é o primeiro amor, mas no fundo, Jesus não é o primeiro. Às vezes é um familiar. Eu sempre falei aqui na sexta-feira, hoje, sempre falei isso. Eu amo a minha esposa, amo a minha família, amo. Mas eles sabem que eles não são o primeiro é o meu Senhor Jesus. Eu nunca deixei de agradar a Deus para agradar as pessoas, nem familiares. Por quê? Porque sempre primeiro é o Senhor Jesus. E tem pessoas que deixam de agradar a Deus para agradar aos homens. Não porque fulano é tudo para mim, não. O que tem que ser tudo para você é o Senhor Jesus. Não coloque pessoas na frente, seja um familiar, seja um amigo, seja até um pastor. Tem gente que coloca mais o pastor acima de Deus, não, porque pastor fulano de tal, é ele que através dele Deus mudou minha vida, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Não faça isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu posso ser usado para ajudar alguém, acabou, passou. A honra, a glória, o crédito não é meu, é do Senhor. Se a pessoa, eu já passei em vários lugares e às vezes a gente, né, as pessoas têm um carinho, e não é errado isso. Agora, o que não pode é colocar o pastor na frente de Deus. Ah, pastor, o senhor é o melhor pastor que... Opa, para com isso. Eu nem deixo a pessoa falar. Para com isso. Não esquece isso. Por quê? Porque senão está colocando o homem na frente. Mas tem gente que faz isso. Então nunca coloque ninguém, nem pessoas, nem um familiar, e nem o seu próprio eu. Porque às vezes Jesus não é o primeiro, sabe por quê? Porque as tuas vontades é que prevalecem. É o teu eu está na frente. Quantas vezes talvez alguém deixou de vir para a igreja, por quê? Ah, porque eu não estava com vontade. Jesus não foi o primeiro naquele dia. Ou porque eu estava cansado. Mas se você precisava vir, Jesus não foi o primeiro naquele dia, foi não que seja errado descansar, a gente tem que descansar. Mas eu não posso colocar as minhas vontades na frente da vontade de Deus. Nós não falamos na oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então tem que ser feita a vontade de Deus, não a nós. Tem que prevalecer a vontade de Deus. E quando Ele é o primeiro de verdade, eu não faço mais a minha vontade, eu não fico querendo agradar os outros. Eu contei aqui que eu digo agradar os outros para desagradar a Deus. Estou dizendo que a gente tem que desagradar as pessoas, não é isso? Quem entendeu? Tem que explicar, porque senão a pessoa vai pensar que o pastor está falando que é para desagradar, não é isso, né? Explicar direitinho. Então, mas quantas vezes eu já desagradei pessoas? Por quê? Porque eu tinha que decidir para poder agradar a Deus. Às vezes chega uma visita bem na hora de vir para a igreja, para o culto. Tem pessoas que desagradam a Deus para agradar a visita,
A pessoa estava arrumada, preparada, até com a Bíblia na mão, saindo, chegou a visita. Onde é que você vai? Não, eu não vou em lugar nenhum. A pessoa muda de ideia na hora. Pastor, mas eu vou fazer desfeita com a pessoa. Não, sabe o que você faz? Chama para vir para a igreja. Ah, mas se ela não quiser, fala para a pessoa, ó, eu vou lá para o culto, daqui 1h30, que é a nossa reunião, eu volto. Ali no armário tem uma bolachinha, ali ó, tem uma cafeteira, ali tem um cafezinho quentinho, controle da televisão está aqui, pode usar, eu vou, daqui a pouco eu estou de volta. Deixar de buscar a Deus porque alguém chegou em casa, não. Ah, pastor, o senhor fala que isso não aconteceu com o senhor. Não aconteceu? Muitas vezes já aconteceu. Muitas vezes. Amigos, eu lembro de um amigão que eu tinha no trabalho, um parceiro mesmo, que me ajudava a fazer muita coisa, mas era da época do mundo, nem conhecia Jesus, aí a gente não se viu mais, eu me converti. Um dia ele aparece lá, num domingo, na casa da minha mãe, naquela época eu era solteiro ainda. Aparece lá, cadê o Jorge? Aí minha mãe, o Jorge está na igreja. E para ele foi uma surpresa, né? Porque era amigo de balada. Se converteu? Está uma bênção agora. Aonde é a igreja? Eu vou lá. Ele foi me procurar. E ele foi era mais ou menos umas 11 horas. Teve o culto da manhã, 8 horas. E depois teve reunião dos evangelistas. Naquela época eu ajudava no evangelismo, ajudava no grupo jovem. Eu ficava o dia inteiro na igreja. Eu lembro que eu ia almoçar 4, 5 horas da tarde. Foi nessa época que uma vez meu pai falou assim, você está ficando doido. Você não faz mais nada. Mas é que ele não estava entendendo, né? Que é o primeiro amor, aquela vontade de fazer as coisas de Deus. E depois ele compreendeu. Mas nessa época eu ficava ali na igreja, eu e minha esposa. A gente ficava, aí terminava o culto, era evangelismo, terminava o evangelismo, tinha reunião de evangelista, terminava a reunião de evangelista, como eu ajudava no jovem, ia também para a reunião dos jovens, aí isso, quando ia ver, era 4, 5 horas da tarde que ia almoçar. E quando meu pai falou aquilo naquela época, quando ele falou, ele estava incomodado, né? Como muitos pais, tem uma dica, né? Importante falar isso, muitos pais oram tanto para os filhos irem para a igreja. Aí os filhos começam a vir para a igreja, só porque o filho ou a filha começa a ficar envolvido com a igreja, querendo fazer alguma coisa, o pai começa a achar ruim. Agora você só fica enfiado dentro dessa igreja? Meu Deus, dê graças a Deus, agradeça a Deus. É melhor estar o dia inteiro dentro da igreja do que estar lá fora fazendo besteira. Quem está entendendo? Mas por incrível que pareça, já teve caso já. Aqui em outros lugares, pastor, meu filho agora só fica dentro da igreja. Aí a gente fala, irmão, dê graças a Deus. Orou tanto para vir para a igreja, agora está reclamando que fica dentro da igreja. É melhor estar dentro da igreja. Estão entendendo? Então, aí o rapaz chegou bem na hora que eu estava lá na igreja. E o culto tinha terminado. E fazia anos que eu não via ele. Mas ia ter reunião do quê? Dos evangelistas, que eu fazia parte. Tanto dos evangelistas quanto dos jovens. Eu poderia ter falado, né? Hoje eu não vou participar da reunião, porque chegou o meu amigão do trabalho, então hoje eu vou agradar ele. Não. Ele até pensou talvez que eu ia fazer isso, mas eu falei para ele, olha, acabou o culto agora, mas eu faço parte do evangelismo, depois vai ter evangelismo, depois vou participar do grupo jovem, depois... Aí eu lembro até que ele ficou na reunião dos evangelistas. Eu sentei lá atrás, né? E ele ficou lá comigo, ouviu tudo. Não fui para casa, não. Quando acabou a reunião dos evangelistas, eu falei para ele, agora eu vou evangelizar. Aí ele não saiu para evangelizar, ficou no salão, ele não quis sair. Ele falou, vou esperar aqui. Eu sei, irmãos, que ele ficou ali na igreja me esperando, e aí a gente foi para casa, almoçar, sabe que hora naquele dia? 4 horas da tarde. Mas ele ficou ali comigo. Ou seja, eu não deixei de fazer o compromisso que eu tinha, porque ele chegou. Quem está entendendo? Pastor, mas o senhor é muito radical. Eu prefiro ser radical com as coisas de Deus, né? É preferível. Mas ele não deixou ele entendeu. Depois, eu acho que ele passou o dia ali comigo, eu nem sei mais dele. Depois nunca mais ele me procurou. Acho que ele falou, fiquei aqui o dia inteiro aqui plantado aqui. Mas eu evangelizei ele, preguei para ele. Eu fiz a minha parte. Mas eu estou contando isso porque eu não deixei de fazer a vontade de Deus, não deixei de agradar a Deus, porque o rapaz chegou.
Quantas vezes talvez alguém deixou de vir para a igreja porque alguém convidou para ir numa festa, alguém convidou para um passeio, alguém chegou na hora, e você, para não ficar sem graça, deixou de vir para a igreja. Aí vem a pergunta, não responda para mim, será que o Senhor é o primeiro realmente na sua vida? Porque Ele ser o primeiro, Ele tem que estar acima de todos, de tudo e de todos, até acima da nossa própria vontade. Acima da nossa própria vontade. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando de fato e de verdade Ele é o primeiro, fazemos a vontade dEle, colocamos a palavra em primeiro lugar, o que acontece? Versículo 2: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Aí, meu irmão, aquilo que estava dando errado começa a dar certo. Para pensar, por que as coisas têm dado errado na sua vida? Talvez a resposta está aqui, que Ele não é o primeiro. Porque se Ele fosse o primeiro, era para estar dando certo. Alguém diz assim, já falaram para mim, pastor, não entendo. Eu faço tudo certo, mas está dando tudo errado. Opa, não está fazendo certo não, porque Deus é fiel. Porque se estivesse fazendo tudo certo, teria que dar tudo certo. Quem crê que Deus é fiel? Ele não iria deixar de cumprir com a parte dele. Então é mais fácil a pessoa colocar a culpa em Deus, colocar a culpa nos outros, do que assumir, olha, eu sei que eu estou errando em alguma coisa, mas eu vou descobrir, vou pedir a Deus, e eu vou mudar, porque eu vou fazer a coisa certa. Mas tem pessoas que não, preferem pôr a culpa nos outros, até em Deus. Então é melhor, Senhor, se as coisas têm dado errado na minha vida, eu reconheço. Alguma coisa eu estou fazendo errado, eu estou falhando. Então Deus me mostra, porque eu quero acertar, eu quero colocar a Tua palavra em primeiro lugar. Eu quero honrar o Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Aí Deus vai mostrar, você vai consertar, vai colocar Ele em primeiro lugar, aí você vai ver, aquilo que estava dando errado começa a dar certo. Uma coisa tão simples. E talvez a pessoa orou tanto, fez tanta campanha, fez tanto, jejuou e não aconteceu nada. Uma simples obediência em colocar Deus em primeiro lugar, muda tudo. Estou entendendo? E às vezes tem pessoas que não entendem isso, aí muda de igreja, né? Vou mudar de igreja que o problema é a igreja. Aí muda. Aí fica um período em outra igreja. Não acontece nada, porque o problema não é a igreja. Eu vou mudar de igreja porque o problema é o pastor. A oração dele é muito fraca. A oração do outro é mais forte. Muda, aí fica ali um pouquinho, daqui a pouco descobre que não aconteceu nada. Por quê? Porque não é nada disso. O problema não é a igreja, o problema não é o pastor. O problema não é o ministério, eu vou mudar de ministério. Não é isso. O problema é que ele ainda não é o primeiro. Se ele for o primeiro, ele disse, eu irei adiante de ti, e eu endireitarei os caminhos tortuosos. E não só isso. Ele disse, quebrarei as portas de bronze. Quer dizer, aquelas portas que estão trancadas. A pessoa fala assim, pastor, eu já bati tudo quanto é porta, e eu não consigo nada na vida. Aquela pessoa que já bateu em toda a porta da vida financeira, de emprego, a pessoa faz entrevista, faz ficha, a pessoa que entrevistou gostou, falou que gostou, falou, olha, você é o melhor candidato, aguarda que tal, essa semana mesmo eu vou te ligar, tá bom? Tá, a pessoa fica na expectativa, quando chega, escolhe outro. Quer dizer, as portas estão trancadas, né? Como ele diz aqui, ó, quebrarei as portas de bronze. As portas não são só portas, são portas de bronze. Aquele problema crônico que a pessoa não consegue vencer. Então ele está falando, coloca eu em primeiro lugar na sua vida. Coloca a minha palavra à frente. Ainda que tenha que desagradar pessoas, ainda que tenha que desagradar o teu próprio eu, coloque o Senhor à frente. O que estava dando errado começa a dar certo. As portas de bronze são quebradas, são abertas. Começa as coisas a dar certo. O céu se abre. Tudo que você faz, você vê a aprovação de Deus, e Deus prosperando, Deus abençoando. Porque Jesus disse, pelos frutos se conhece o quê? A árvore. Quer dizer, o que eu estou colhendo é resultado do que eu estou plantando. E se está dando tudo errado, estou só colhendo coisa ruim, eu tenho que reconhecer, eu estou fazendo coisa errada. Deus não está na minha vida, Ele não está à frente. Então faça isso, coloque Deus à frente.